saltou mais alto nessa. Exato, foi. Mas a minha impressão é que o goleiro do Cruzeiro errou o tempo do chute. E aí, por isso, ele não conseguiu fazer a defesa. Mas o São Paulo fez 1-0 com o Lucas aos 5 minutos e só foi ter controle do jogo depois da expulsão, que foi um lance muito parecido com o que aconteceu no jogo Vasco e Flamengo. E nesse período em que o Cruzeiro deu as cartas do jogo no Morumbi, o empate poderia ter saído pelo menos um par de vezes. O jogo poderia ter tomado outro rumo? Poderia. A expulsão interferiu na dinâmica? Interferiu muito. O jogador do Cruzeiro foi bem expulso? Muito bem expulso. É um lance com o Caleri, com o pé alto, colocando em risco... Ainda bem que não aconteceu nada. A transmissão mostra o grito que o Caleri dá. O grito não, o choro. Ele fica ele chora, ele chora, você Até percebe... porque ele cai ao lado do microfone, né? Dá pra ouvir bem o choro. Muito próximo ali, e ele socando o chão, sentindo muita dor. E é o Caleri, né? Não é o Luciano, que valoriza mais as coisas. O Caleri não costuma... Foi muito preocupante o lance. Realmente foi muito preocupante. O Caleri continuou no jogo, fez o segundo gol aos 2 minutos do segundo tempo. Um gol que não é fácil de fazer, porque é um cabeceio, aí a bola na trave do Juan. A bola na trave, enquanto o Caleri é chocado no chão, dentro da área lá. E aí esse é o gol do Caleri, 2 minutos do segundo tempo. É um gol difícil, né? Porque ele tá bem antes do gol e tá passando a cabeçada muito forte. O goleiro não teve como defender, até tocou na bola, mas a bola entrou. E no segundo tempo, com 2-0 e um homem a mais, o São Paulo conseguiu controlar. E aí sim não sofreu. Mas o jogo poderia sim ter tomado outro caminho. O Seabra escolheu ter superioridade numérica no meio de campo e pareceu uma escolha muito inteligente da parte dele, mesmo levando um gol logo no início e se vendo numa posição difícil. A partir do momento que ele ficou com 10 jogadores, aí ele teve que recompor o lado, né? E o plano dele foi por água abaixo, não teve jeito. São Paulo conseguiu mais uma vitória com o Zubeldia, o time compete muito, é inteligente para jogar, sabe quais são os defeitos do adversário, isso claramente dá para perceber, e continua nessa boa sequência. Vai muito bem o São Paulo. Aliás, o São Paulo é o 4º colocado com 13 pontos, está a 1 ponto do líder. Como eu disse, lá em cima está tudo, né? Embolado. Tudo embolado. E até o 7º colocado está todo mundo com 7 jogos. Os jogos a menos não ajudam a entender a tabela aí. Aí você tem o Inter com 2 jogos a menos, que pode ir a 16, se vencer seria líder, enfim. Liderança até, o próprio Cruzeiro, ele pode chegar aos mesmos 13, ele tem um jogo a menos. Se ele vence hoje, poderia ficar até líder se ganha outro, enfim. Tem os jogos atrasados que já vão sendo pagos, inclusive, no decorrer dessa semana. Mas o São Paulo em 4º lugar com 13 pontos. Reflete o que é o São Paulo do momento, hoje? É isso aí? Um time para estar ali em G4? Eu acho que assim, a gente olha 4º lugar, se você for olhar a distância de pontos do primeiro até o 5º, 6º, a gente está falando de pouca coisa, né? Eu acho que tem 1 ponto. 1 ponto, então. Essa época do campeonato é assim ainda. Eu acho que o importante é você se manter ali, no caso do São Paulo, porque você está falando de um time que está começando um trabalho com o Zubeldia. Eu, de fato, não acho que os jogos estejam sendo espetaculares, que as vitórias são tranquilas e tal, mas é um time eficiente. Mas nem normal que fosse assim, né? Porque é muito início de trabalho. Acho que mesmo nos jogos em que os resultados poderiam ser piores, eles não vêm sendo. Eu acho que o jogo de hoje mostra um pouco isso, assim. O São Paulo, de fato, era um jogo muito parelho ali, não estava melhor, mas nem o Cruzeiro estava melhor na hora que o Lucas faz o gol. E isso eu tenho ressaltado. O Lucas tem potencial para ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Se ele conseguir jogar na sequência, se ele não tiver problema físico e tal, tecnicamente esse cara não se discute, né? Joga aberto, hoje jogou mais centralizado, que eu acho melhor, inclusive, para ele, mas assim, é um cara com um potencial absurdo, aquele cara que muda jogo e tudo mais. Eu não acho que o São Paulo esteja fazendo grandes atuações, mas acho que a sequência fala por si. Não dá para exigir do São Paulo grandes atuações de um técnico que está há 10 jogos mais ou menos no comando da equipe. Então acho que é muito importante começar da maneira que o São Paulo começa. É muito importante, para mim pelo menos sempre perceber que o Zubeldia sabe o que está fazendo, e não só nas escolhas que ele faz dentro de campo, mas quando ele fala do jogo depois, quando ele explica as opções que ele faz, as trocas que ele fez, como ele acha que um jogador ou outro pode atuar, você fala, cara, tem um caminho muito bom pela frente o São Paulo. Então, ainda que as partidas não sejam exuberantes, e não acho que são, acho que, inclusive, hoje a gente tem que ressaltar o Cruzeiro pela sua organização,
Porque mesmo, o André até falou, né? Depois do... Mas eu acho que ainda no primeiro tempo, mesmo com um a menos, o Cruzeiro criou as suas chances, o Cruzeiro foi perigoso, o Cruzeiro poderia... O segundo tempo é que muda mais. Conseguiu E o se segundo reorganizar. tempo, que aí acho que também fala do Zubeldia, né? Porque o São Paulo volta para matar o jogo, mata com 3 minutos da segunda etapa, ainda continua um pouco ali botando a pressão. E depois cozinha. E depois cozinha, porque acho que é até normal, por todo o contexto que a gente está falando. Então, eu acho que o futuro do São Paulo, para mim, ele é promissor, não quer dizer que é favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, não acho que seja. O brasileiro, pelo menos, não, mas acho que nas Copas tem toda a condição de brigar de igual para igual com qualquer um. Então, acho que o futuro ele é mais promissor do que as partidas têm mostrado essa qualidade até agora. Acho que os resultados são muito bons e isso é importante também para esse futuro, também para dar tranquilidade e tudo mais, porque a gente sabe como a banda toca por aqui. E assim, foi uma semana para o Cruzeiro que teve um momento muito importante no meio da semana, com o Mineirão cheio, vitória, classificação em primeiro na Sul-Americana, que acho que realisticamente é um título que o time pode almejar, mais que hoje o título brasileiro, que é uma coisa mais para frente, e tem bons valores técnicos, né? O Matheus Pereira, todo mundo sabe do nível que ele tem, mas hoje o Barreal fazia um bom jogo, muito bem, sabe? O Gabriel Veron teve ali possibilidade de marcar, então acho que meio do ano, com nova gestão, possibilidade de tentar qualificar um pouquinho mais o elenco, eu acho que mesmo com a derrota, o torcedor vai entender que o time estava bem no jogo até a expulsão e que hoje, se não fosse a expulsão, ele poderia, de fato, ter almejado, porque o gol parecia bem maduro no momento da expulsão do Marlon, né? Tava para chegar a qualquer momento. Eu gosto Cruzeiro muito foi melhor que o São da Paulo, ideia de a real é jogo do Seabra. Porque ele é ousado, ele quer a bola, ele quer o jogo, ele vai incomodar o adversário, ele sobe marcação. Para mim, há uma falha ali no lance do primeiro gol do São Paulo, que quando o Lucas volta para buscar essa bola, o Lucas vai buscar essa bola quase que no círculo central. Sim. Ninguém percebe esse movimento dele. E quando deixa ele pegar a bola e girar e acelerar, depois para parar é difícil. E quando ele acelera, ele vai com liberdade. Ele passa por chega dois, perto. Não, quando chega a marcação, ele já está embalado. Aí, então, assim, faltou alguém entender esse movimento dele e acompanhar para impedir que ele arrancasse. Mas, tirando isso, até a expulsão, é um jogo muito bom do Cruzeiro, muito bom mesmo, de dificultar muito o São Paulo, de subir marcação. O São Paulo passou a ter que quebrar a bola o tempo inteiro. No início até estava funcionando, o Calleri brigando lá com os zagueiros, impressionante como ele briga, né? O tempo inteiro está lá, cotovelado daqui, puxando de um lado, soco do outro, ele está lá brigando com os zagueiros. Só que em determinado momento isso parou de funcionar e o Cruzeiro começou a ter a bola, começou a gerar, e era dono do jogo. Ele era o São Paulo não estava conseguindo jogar no momento que saiu a expulsão. Nos, 25 minutos anteriores à expulsão, era um jogo em que a gente viu o Cruzeiro senhor do jogo. E é muito legal porque a gente vê isso fora de casa, com um elenco limitado. O elenco do Cruzeiro hoje ainda é limitado, tem bons valores, alguns, especialmente o Matheus Pereira, que é acima da média. Mas o resto do time, a gente olha que o Verón é bom jogador, o Barreal é bom jogador, não tem aquele centroavante, o Rafa Silva jogando ali na frente, mas para ajudar exatamente do que como um jogador de referência. Então, acho que a ideia é muito boa e o Seabra está conseguindo fazer esse time executar. Agora, vai passar por momentos como esse. O Marlon é bom lateral, foi bem ano passado no campeonato. O William, do outro lado, é bom lateral também. Mas errou. Aí, no que errou, joga fora tudo. E aí, quando você para e o técnico é obrigado a recompor, aí obrigado, tira o jogador mais avançado, o Rafa, coloca um lateral, recompõe meio de campo, você vê que a postura do Cruzeiro no segundo tempo vou marcar aqui atrás, não vou mais subir marcação. Aí acaba o jogo dele. Sim. Porque a distância para ele conseguir chegar lá na frente com o jogador a menos é muito maior. E o São Paulo faz o segundo gol. Aliás, queria destacar o segundo gol do São Paulo, uma coisa que eu tenho falado muito aqui. Uma das coisas que me agrada no jogo do Zubeldia. Explorar lado do campo, jogada de fundo. Tabelas e triangulações. Vai na linha de fundo cruzar, porque tem centroavante lá para isso. São Paulo tem feito várias jogadas assim, vários gols e outras jogadas que não terminam em gol, mas que levam perigo.
E o segundo gol do São Paulo foi isso, né? A ultrapassagem do Wellington indo no extremo da linha de fundo e cruzando para o centroavante. Isso dificulta muito o trabalho da zaga. É um futebol mais antigo, que hoje em dia está pouco em moda, né? Porque os laterais quase não vão mais à frente, porque os pontas são de pé trocado, então eles normalmente trazem para o meio a jogada. Mas o São Paulo tem trabalhado muito isso e me agrada muito. Olha o Morrinho, ó. Olha lá agora, um detalhe. Eu achei que o Anderson tinha falhado uma... pum. não, ela A dá bola uma... passa em cima do braço dele. A quicada é em cima. A quicada é bem na hora que vai pegar Bem na no hora que vai braço. pegar. Eu acho Ontem, na final da Champions, teve uma defesa do Courtois semelhante a essa. Só que, primeiro, na bola não quica. E ele vai com os dois braços. Verdade. Chute de fora da área. Agora eu me lembro, esqueci. Do Sabitzer. Do Sabitzer, é Olha isso. o gol que você falou. Mas assim, eu acho que no fim das contas, o Anderson está levando muita responsabilidade para o que foi. Olhando agora, na hora eu não percebi que tinha sido tanto, mas me parece que realmente o Morrinho foi determinante ali para que ele acabasse tomando o gol, porque, como disse o William, ela sobe bem na hora que está chegando no braço dele, não é nem que sobe um pouquinho antes, para ele ainda ter o tempo de reagir à mudança de direção, né? É que o Anderson já é um goleiro que não é aquele goleiro super confiável, já tem aquela coisa com a torcida, né? E o Cássio Vai chegou, chegar o Cássio. exatamente. Mas ele estava já há algum tempo sem levar gol. Sim, e ele foi bem no meio de semana pela Sul-Americana, foi bem no confronto também. Mas é aquele goleiro que aí, pronto, já mais contratou uma o Cássio, falha né? e tudo. Não, Contratou acho o que Cássio, aí não pronto. tem nem o que Será discutir, Claro, obviamente. acabou. Você vai jogar, mas ele precisa ser exatamente. inscrito primeiro. Mas vai ser o titular nesse time do Cruzeiro. Ô André, tô pensando aqui, a gente está falando de parada para a Copa América e os times vão perder alguns jogadores e tal, como a gente estava conversando. O São Paulo, ele vai perder o Ferrarese, que não é titular. Ele vai perder o Bobadilha, que está se tornando titular aí com o Zubeldia. Esse é. E o Rafael. Rafael, por causa da lesão. Exatamente. E que é um goleiro importante, se firmou como um goleiro O importante do São Ederson, Paulo. né? O problema no rosto. Exatamente. Mesmo assim, não te parece que o São Paulo fica ainda assim com um elenco forte? Acho que a principal peça que está saindo é o goleiro. Né? Sem dúvida. Fica com um elenco forte e que pode, de alguma forma, se aproveitar dessa Copa América para, olhando os outros aí que vão perder jogadores mais importantes. Não perdeu o Arboleda, que poderia ter perdido. Exatamente. Pode. A indisciplina do Arboleda Ajudou, foi funcionou. maravilhosa pro São Paulo. Pela primeira vez a disciplina ajudou o São Paulo. Eu acho que pode sim, e é natural que seja assim, né? Quando existe essa interferência no campeonato, isso é permitido pela organizadora, existem aqueles que se dão bem e podem aproveitar, e os que se dão mal e ficam, né, meio de mãos atadas em relação ao que se pode fazer. A gente falou durante a semana aqui no Linha mesmo, essa sequência com o Zubeldia e o tipo de atuação que o São Paulo tem feito, mas assim, mais regularmente, ganhando jogos, lutando, competindo, passam a impressão que o elenco, e talvez seja até uma impressão correta, muito provavelmente que o elenco é melhor do que era antes da chegada dele. Assim, ainda mais, e o que reforça críticas à comissão técnica anterior, que não soube trabalhar com esse mesmo elenco, nada mudou. A transformação no padrão de jogo e no desempenho foi automática. Saiu um, chegou outro, Nem as se coisas compara começaram Carpini com o a Zubeldia, melhorar. com todo respeito. Então, o goleiro é uma pena o São Paulo perder, porque esse é o goleiro que acabou com a discussão a respeito da camisa, do gol, da sombra, de quem era e tal, né? Com esse jogador não se fala mais nisso. E ele também não se importa com isso. É interessante também olhar por esse lado. E é um jogador que se firmou e que joga com muita confiança, qualidade técnica merecedora de ser convocado, de ser uma das opções, de ir para a seleção, no caso da lesão de um dos goleiros que foram chamados. Mas não é, assim, algo que o São Paulo não pode lidar com, ou vai ser um drama, não acho. Jandrei o substituto. Não acho que será um drama, e sim, o São Paulo Mas pode se aproveitar. É que assim, a perda para o São Paulo é tão mais Era significativa do que o era só acréscimo para a essa, seleção, que é claro. praticamente nulo. Exatamente. Eu acho que você pode até discutir se o Rafael é goleiro para a seleção brasileira. Sim. Mas independentemente dessa discussão, assim, você está falando de um goleiro que vai para ser terceiro goleiro da seleção e de um cara que é essencial para o São Paulo hoje. Então, a lesão do Ederson realmente, né, para o torcedor do São Paulo foi terrível. Mas eu estou de acordo com você. Se você comparar com aqueles times que são apresentados, os principais candidatos ao título desde o começo do campeonato, não dá para comparar. A perda do São Paulo é bem menos significativa.
Flamengo, principalmente, a gente fala sempre do Flamengo, porque o Flamengo metade vai para a seleção uruguaia, né? Para ficar só na Uruguaia. O Palmeiras perde Gustavo Gomes e Piquerez, que são caras grandes, né? O Endrick não conta muito. Mas se tivesse o Endrick, ele jogava mais um Ele jogaria, é verdade, é verdade. Verdade. O Endrick também, você tem razão, você tem razão. O próprio Atlético, o Arana especificamente, é um cara que faz uma falta enorme. Então, eu acho que que assim, Não tem o Rubens, né? Alan Franco, Vargas. Vargas, num primeiro momento era Endrick, mas o Endrick já saindo. Ele jogaria mais algumas datas. mas jogaria até o fim da Copa América, no fim. Era né? Endrick, Arana e Bento. Aí você olha um de cada aí, pô, esses vão sofrer. Mas o Endrick também já, né? O Palmeiras vai ter que viver sem ele. Sim. Ele jogaria, não se discute, mas... Né? Aí você fala, não, até que não foi um estrago tão grande assim. Nenhum jogador do Flamengo chamado para a seleção brasileira. Né? É verdade, os desfalques